Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Elo Compasso, a idealizadora desse projeto e quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade na carta 7, vamos para a segunda parte dessa carta. Espero que vocês tenham tido boas reflexões ao longo dessa leitura, que essa leitura tenha transformado um pouquinho a vida de vocês para melhor. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Temos muitos conteúdos sobre espiritualidade, expansão da consciência, curiosidades, técnicas, orações e muitas coisas legais para você explorar aqui no canal. E também ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo. Então, vamos começar? Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição, entre aspas, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente, e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade. Quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes e a tomar ou purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela do mundo físico, no qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus, entre aspas. Não estou só nessa obra, trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes, que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejam na dimensão da consciência crística, todos somos individuais, não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneira diferente e gloriosa. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual em nossa própria dimensão aquelas coisas que estão muito além da sua compreensão atual. Vocês ouviram que, por todo o mundo, as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função do seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa
que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo o dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Isso tudo entre aspas. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio, entre aspas, atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas, entre aspas, estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provavelmente da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor/inteligência da fonte de todo o ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor, tudo maiúsculo. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que as suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor, tudo maiúsculo, incondicional, a consciência divina, tudo maiúsculo. Permanecer no estado de consciência que existe nesse momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana,
ou viver mental/emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto os seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho, isso entre aspas, das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer, e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos, entre aspas, da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina. O reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade, em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que, não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia da aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores da consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nestes momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, entre aspas, são os únicos meios pelas quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente nesse momento, entre aspas, e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciência espirituais normais. Identifique a razão e eleve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Elevando seu nível de frequências de consciência, entre aspas,
você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores. Seja porque você mesmo abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células do seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela, ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retornar à viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas e outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência, nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera, entre aspas, enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância, porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acreditam que o hoje, entre aspas, se converte em ontem, entre aspas, e passa. Que não terá nenhuma relação com o seu hoje, entre aspas. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita, entre aspas, em 6 meses, 1 ano ou mesmo 10 anos. Quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão: por que me aconteceu isso? Por que para mim? É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará as suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Desta maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários
para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus, entre aspas, e ali permanecer sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém, tenho que dizer que, quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído por diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu vou parando por aqui. Desejo a todos ótimas reflexões sobre essa carta 7 e aguardo vocês no próximo episódio para darmos continuidade à leitura. Um beijo grande. Eu sou um outro você.